Olá, sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa videoaula nós falaremos sobre terra, formação natural e clima. Iremos focar no tema recursos hídricos e biomas. Iremos realizar as atividades 1 a 4, que estão na página 253, 1 e 2 da página 259 e também 1 a 5 das páginas 260 e 261. Vamos lá? Vamos então, sexto ano, iniciar a nossa realização de atividades. Eu coloquei aqui também correção, porque tem algumas questões que são para serem respondidas com respostas pessoais. Iremos começar pelas atividades 1 a 4 da página 253. Observe os mapas a seguir e responda as questões propostas. O primeiro mapa é acesso à água potável no ano de 2012. Já o segundo mapa nos mostra a distribuição de água potável lá em 2014. Quais são as áreas que apresentam boa distribuição de água acima de 10 mil metros quadrados para a população? Os países que distribuem essa quantidade de água para seus habitantes estão localizados na América, na Europa, na África, com um número menor de países, também na Ásia e na Oceania. Número 2. Essas áreas que apresentam boa distribuição de água possibilitam a sua população acesso à água potável? Exemplifique. Não. Olha para vocês verem, sexto ano, a gente tem a República Democrática do Congo só com de 50% a 65% dos domicílios com acesso à água potável. Questão 3. Explica a posição do Brasil nas duas situações representadas nos mapas. O que essas informações significam? O Brasil tem de 80% a 99% dos domicílios com acesso à água potável. Os dados representam a riqueza hídrica que nós temos aqui no nosso território. Número 4. Como é a distribuição de água potável no continente africano? Por que o acesso da água potável não é tão representativa? As áreas que apresentam melhor distribuição de água potável estão no sul do deserto do Saara. Nas demais áreas, o fornecimento de água potável não é muito expressivo e suas possíveis causas são as questões políticas, econômicas e também as naturais. Agora, nós iremos corrigir as atividades 1 e 2 da página 259. Observem que eu não pedi a questão 3. Número 1. O texto expõe que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Quais são os recursos que não podem ser esgotados? Então, podemos citar as florestas, os solos, o ar sem contaminação e poluição, a água sem contaminação e poluição e as espécies da fauna e da flora. Esses são alguns exemplos. Na questão 2, diferencie desenvolvimento e crescimento econômico. Em sua opinião, o Brasil pode ser classificado como um país desenvolvido? Então vamos lá. Para um crescimento econômico, a gente tem que relacionar aí com a riqueza produzida em um país. O desenvolvimento caracteriza essa riqueza com a boa qualidade de vida para sua população. Ou seja, gente, o Brasil não é considerado um país desenvolvido. Aqui a gente ainda vê muita desigualdade social, uma má distribuição, das riquezas. Então, por isso, o Brasil não é considerado um país desenvolvido. Agora, atividades 1 a 5 das páginas 260 e 261. Explica a relação entre o clima e as formações vegetais. Então, as características climáticas influenciam no tipo de vegetação que irão predominar. A gente tem, por exemplo, lá no sertão nordestino, a gente tem o clima semiárido, e a gente tem a vegetação a caatinga. Então, está relacionado aí com as características climáticas que vão influenciar a vegetação do lugar, ok? Número 2, por que a distribuição dos recursos hídricos não indica a disponibilidade de água potável para a população? Isso ocorre por diversos fatores, como a irregularidade na distribuição da água do território do país,
a qualidade da água, as questões políticas e econômicas. Questão 3, identifique as etapas do ciclo hidrológico na ilustração a seguir. Então, nós temos aí as letras de A até a letra G. Então, vamos nomeá-las aí. Na letra A, a gente tem a evaporação. Na B, a condensação. Na C, a transpiração. Na D, a precipitação. Na E, a infiltração. Na F, o escoamento água superficial. E na G, o lençol freático. Número 4. No município onde você reside, ocorreu ou ocorre algum desmatamento? Qual a finalidade e quais são as consequências? Então, quando a gente olha um lugar com construções de indústrias, de casa, a resposta é sim. Então, já ocorreu o desmatamento para a implantação da cidade e das atividades implantadas na área rural. As consequências disso são, por exemplo, o aumento da temperatura e da poluição. Questão 5. Em relação aos recursos hídricos, responda. Sexto ano, são respostas pessoais. Você pode pesquisar, colocar os nomes. Eu fiz aqui uma sugestão para vocês. Não precisam colocar igual eu fiz não, tá bom? É só sugestões, ok? Letra A. Passa algum rio pela sua cidade? Se sim, qual o nome dele? Coloquei sim, o Ribeirão Ibirité. Letra B. A água que abastece sua cidade é captada nesse rio ou vem de outro rio que fica em outro lugar? Então, aqui nós temos os pontos de captação ocorrem no córrego Taboões, córrego Bálsamo e córrego Paula Moça ou Fubá, que são afluentes do rio ou do Ribeirão Ibirité, tá bom? Letra C. Como é a qualidade de água desse rio? Se a qualidade for ruim, quais são as principais causas? Nesse caso aqui, gente, é boa, porque as bacias dos córregos dos Taboões, Bálsamo e Rola Moça são protegidos por decreto de preservação ambiental, por representarem mananciais do sistema de abastecimento de água operados pela Copasa, em Minas Gerais e na região metropolitana, onde Ibirité está inserido, ok? Se o espaço for pequeno, utilizem um caderno, tá? Coloquem para mim no livro uma setinha. Coloca no caderno a página, a data, tá bom, gente? Vamos deixar bem organizado. Letra D. A sua cidade já enfrentou racionamento de água e por quê? No nosso caso aqui, gente, quando tem alguma manutenção emergencial na água, né? Aí a gente tem que diminuir a água quando ela não é cortada pela própria Copasa, tá bom? Como eu disse, são só sugestões de resposta. Letra E. Há algum rio no seu município que é utilizado para recreação, ou seja, para o lazer? Qual rio? Quais são as atividades que podem ser praticadas? Então, aí eu deixei como uma resposta pessoal para você colocar se você usa ou não algum rio para praticar algum esporte, né? Para fazer lazer. Aí você coloca, se sim, você coloca para qual tipo de prática, né? Esportiva. E se não, só colocar o não, ok? Então, gente, nós terminamos aqui a atividade do nosso segundo livro. Então, a palavrinha que fica para vocês é gratidão. Agradeço a vocês pela participação nas aulas, pelo desenvolvimento das atividades, tá bom? Pela participação também nas aulas que eu gravo, né? Para fazer correções e realização das atividades, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro.